Olá você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, né? Mais uma vez aí um vídeo para colocar no canal. A intenção desse vídeo não é defamar os pastores, não é ir contra o dízimo. A intenção é esclarecer alguns pontos que a Bíblia apresenta, que quando nós começamos a analisar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, com a realidade que estamos vivendo hoje, a gente vê um grande contraste, né? Como que o dízimo está sendo empregado, como que o dízimo está sendo utilizado e como está agindo os pastores. Há um grande contraste nisso daí. E um ponto assim, para a gente comprovar tudo isso que nós estamos falando, é Ezequiel 34, verso 1 até o 4. Esses 4 versos mostram com total clareza a realidade totalmente diferente da vontade de Deus a respeito dos pastores e do dízimo. Olhe bem que o verso 1 e 2, a Bíblia diz que a palavra do Senhor veio ao profeta Jeremias dizendo: profetiza contra os pastores. Que triste, né? Que triste. Profetiza contra os pastores. Por quê? Porque os pastores, eles estão fazendo da maneira deles, eles não estão pastoreando as ovelhas, mas a Bíblia diz no verso 2 que eles estão pastoreando a si mesmo. Como que é isso? Notem bem que a preocupação deles agora não é com as ovelhas. O próprio texto diz, a preocupação deles agora é em pastorear a si mesmo. Como? Numa boa moradia, um bom carro, um carro de luxo, um carro caríssimo, um bom terno ou bom externo, e assim sucessivamente. Viagem, todo final de ano esses homens viajam, ele tem uma vida totalmente diferente. E quando nós comparamos a vida dos pastores hoje com a vida dos pastores lá no passado, no tempo de Cristo, então a gente não conhece mais os pastores hoje. A gente não consegue similar, não consegue mostrar, né, uma autenticidade do pastor antigo, lá do tempo de Israel, com os pastores de hoje. Ou os pastores que Cristo, né, apresentou as suas características, é totalmente diferente. Agora o verso 3, 2 e 3 diz que ele come a gordura das ovelhas, eles usam a lã das ovelhas, ele degolai as ovelhas e eles não cuidam dela. O verso 4 diz que eles não visitam as aquebrantadas, eles não curam as doentes, eles não fazem o trabalho que um pastor tem que fazer. Mas o verso 4 encerra dizendo assim, que eles tratam as ovelhas com rigor e com dureza. E hoje, muitas das vezes, eles colocam uma pressão sobre os irmãos, e os irmãos estão fazendo algo ali, já não mais por amor, já não mais assim de livre e espontânea vontade. O livre-arbítrio de adoração agora foi perdido. Os irmãos estão muitas das vezes fazendo agora por pressão do pastor. E isso está no livro de Ezequiel, capítulo 34 e o verso 4. Tá certo? Olha só, que Deus nos abençoe. A minha ideia, a minha intenção nesse vídeo é que você analise a Bíblia, estude a Bíblia. Jonathan, então agora o que é que eu tenho que fazer? Eu não vou mais doar o dízimo? Eu não vou dar o dízimo mais para a igreja? Sim, o dízimo é para ser uma bênção, o dízimo é uma gratidão. Você estava com um parente doente, então seu parente retornou para casa com saúde, Deus te deu a alegria de ter seu parente em casa de volta com saúde, então você deve dar um dízimo de gratidão. Você fez uma viagem, notem bem que a origem do dízimo tem tudo a ver com gratidão. Olha a história de Abraão, é gratidão, é dessa maneira. Logo depois o dízimo aparece agora não como gratidão, mas para manutenção, né? Mas é para manutenção da casa de Deus. Veja como é que está a maioria das igrejas hoje, muitas das vezes abandonada. A casa de Deus não tem mais aquele cuidado, aquela atenção que era para ter, porque o dízimo tem essa finalidade. Então, uma das ideias lá do livro do Novo Testamento que a Bíblia diz é que a verdadeira religião é aquela que nós ajudamos o nosso semelhante, órfãos e viúvas. Tem tantas pessoas passando dificuldade, tantas pessoas doentes. O dízimo também tem essa função. Muitas pessoas não falam, não comentam, mas o dízimo também tem essa finalidade, ajudar os órfãos, viúvas e estrangeiros. Então você não é obrigado a direcionar o seu dízimo para os pastores. Veja a necessidade da tua igreja. Veja a necessidade do teu irmão, do teu semelhante. Quantas pessoas estão passando dificuldade e você cada vez mais lhe saltando, fazendo com que lhe salte dos olhos a gordura aos pastores? Porque isso aí é riqueza.
Que Deus abençoe, que o Espírito Santo nos ilumine para cada vez nós darmos mais a palavra de Deus e ter a verdadeira compreensão. Se você gostou desse vídeo, dá um ok, beleza? Se não gostou também, manda um comentário que a gente vai responder todos. Obrigado, até mais.